Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Quero ler uma palavra aqui hoje no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Glórias a Deus. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Prezados irmãos e ouvintes, aqui é o próprio Jesus falando para os judeus, ensinando, explicando para eles em muitas das coisas aqui, muitos assuntos que Jesus explica aos judeus, aos discípulos. Ele diz aqui a respeito de uma dica muito forte que muitas pessoas perguntam: qual será o fim do mundo? Quando o evangelho do reino for pregado aos quatro cantos da terra. Vale lembrar que o evangelho do reino não o evangelho contaminado, um evangelho meia-meia, é um evangelho verdadeiro, Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus disse que quando o evangelho do reino for pregado aos quatro cantos da terra, aí virá o fim. Porque muitas pessoas perguntam: quando será o fim do mundo? Então o evangelho do reino tem que ser pregado aos quatro cantos da terra para chegar ao fim. Agora, estamos vivendo os rumores, como Jesus explica aos discípulos, estamos vivendo os últimos dias, pelos sinais vemos isto. Então é momento de cada dia nós se prepararmos para encontrar com Jesus. Vendo aqui na palavra do Senhor Mateus, capítulo 6, Mateus 24, versículo 6, a seguir, olha que diz, que Jesus disse aos discípulos, que os que nós estamos vivendo aqui, rumores de guerra, aos princípios das dores, rumores de guerra, tempestade, terremotos, guerras, e já caminhando para o fim, Então Jesus disse assim para os discípulos: e ouvireis de guerras, e rumores de guerras, e olhais e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Glória a Deus. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então, é os princípios de dores caminhando por fim, porque está apertando cada dia mais. Então, vós hão de entregar para ser atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Não está acontecendo? Já não vem acontecendo isso desde lá de trás? A perseguição da igreja, tudo. Mas vai apertando cada dia mais. Podemos ver que está apertando cada dia mais. Glória a Deus. E neste tempo, muitos serão escandalizados, traídos uns aos outros, e uns aos outros odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Não surgiu muitos falsos profetas? Não estão surgindo? Glória a Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não esfriou? A apostasia já chegou, cumpriu, Apostasia que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, que era um sinal fatal para a volta de Jesus. Era dois sinais: apostasia e o parecimento do iníquo. Glória a Deus, aleluias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então quer dizer que aqui temos que perseverar, E esse evangelho do reino será pregado todo mundo, em testemunho a toda a gente. Então virá o fim, que é o que nós estamos falando. Aí será o fim, quando for pregado o evangelho do reino, todos aos quatro cantos da terra, todas as criaturas, Quanto, pois, vides que a abominação, a assolação da que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiveres na Judéia, fujam para os montes, que estiveres sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas daqueles que se lamentar naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem nos sábados, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora nem tão pouco haverá. Então aqui Jesus estava falando dos judeus, os discípulos, Judeus, naquela época, 2000 anos atrás, para orar para que não acontecesse isso no sábado nem no inferno, porque os judeus guardam o sábado, Então veja bem,
Tudo isto é princípio de dores desde lá de trás. A igreja sendo perseguida, os irmãos mortos na arena dos leões, devorado por leões, Tiago morto a fio da espada, Pedro, segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo, e por aí vai. Mas só que nós estamos vendo que está apertando cada dia mais. Por quê? Porque está chegando, a apostasia já se cumpriu. O segundo passo é o homem da iniquidade aparecer. Daqui a pouco nós vamos ler para os irmãos entenderem que o apóstolo Paulo fala segundo Tessalonicenses. Então, apostasia já veio. O segundo passo é o homem da iniquidade aparecer, é se dar o arrebatamento. Aí vem esta grande tribulação dos 7 anos aí, para a continuação, né, dos 7 anos da tribulação, para aqueles que não acolheram o amor da verdade, mas se deleitaram na mentira e no engano. E muito necessário nós voltar aqui também para entendermos no livro de Daniel. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Daniel, capítulo 9, versículo... Daniel, capítulo 27, versículo 9. Melhor dizendo, Daniel 9, 27. Olha bem o que vai acontecer, o que o anticristo vai fazer, né, o homem da iniquidade, nos 7 anos da grande tribulação. E ele afirmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta da manjares sobre a ala das abominações. Virá assolador, isso até consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então Daniel aqui está explicando que aqui em Daniel essa semana profética significa 7 anos. No meio da semana, que é os 3 anos e meio, o anticristo quebra aliança com muitos. Porque o anticristo vai chegar dizendo que é Jesus, vai se dar um de bonzinho até os 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio, ele vai se assentar no trono que vai ser construído, já está sendo já tudo preparado para ele, né? Inclusive, se os irmãos pesquisarem na internet, já tem os candelabros, a novilha, já tem o sacerdote, né? Já tem os levitas, né? Tudo sendo preparado, porque os judeus esperam esse Messias, achando que ele é Jesus. Mas Jesus já veio e morreu, né? E eles não aceitaram Jesus, inclusive mataram. Então agora essa guarda, muitos deles não aguardam o anticristo achando que é Jesus, né? Mas aí ele vai fazer uma aliança, dizendo que é Jesus, coisa e tal, 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, ele quebra aliança com muitos, profana o templo, né? E no fim da grande tribulação, Jesus vem e mata ele com sopro, como está em 2 Tessalonicenses, nós vamos ver agora mesmo. Então veja bem, meus irmãos, está se cumprindo. Apostasia, já cumpriu. Eu vivi no tempo da apostasia, o segundo passo é o iníquo aparecer. Ele aparecendo, logo se dá o arrebatamento. E depois aqueles que não subirem no arrebatamento vai estar dentro da grande tribulação. Então é muito necessário nós vigiarmos para não ficar na grande tribulação que vem vindo aí dos 7 anos. Vejamos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, olha o que o apóstolo Paulo diz para os irmãos, título da mensagem, o anticristo. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala para a gente não ficar preocupado demais, mas se preparar, né? No versículo 3 ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Veja bem como está claro, meus irmãos. Então o arrebatamento, a volta de Jesus não se dá antes que venha a apostasia, nós já estamos vivendo a apostasia, e que apareça o anticristo. Olha como é claro, mas está colando aí, está chegando. Versículo 4, qual se opõe, o anticristo, né? Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora-se de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí é quando ele quebra a aliança e senta no trono, dizendo que ele não é Jesus mais, que ele é Deus. Aí os judeus que estão achando que ele é Jesus, vão se despertar e ver que foram enganados, que esse Jesus que veio, que morreu, que é o verdadeiro.
Versículo 5: Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que detém para que o seu tempo, o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da iniquidade, da injustiça, opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é que está detendo ainda para que o anticristo não apareça? O Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo sai com a igreja, arrebata a igreja, então ele realmente vai tomar o poder, de fato. Ele vai até aparecer, mas ele não vai tomar o poder. Mas na hora que o Espírito Santo sai com a igreja e deixa de deter, então ele começa então realmente a fazer a bagunça dele, o tempo de Deus, né? E no versículo 8, então será revelado o iníquo, tá vendo? Quem? O Senhor se desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor de sua vinda. Então, no fim da grande tribulação, Jesus vem e um sopro destrói o anticristo. Olha o poder de Deus. E este cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então ele vai ter um poder, sinais e prodígios da mentira, a eficácia de Satanás. Ele vai ter poder para fazer o que ele quiser na grande tribulação. Deus vai permitir isto. Porque o homem e a mulher agora acolhe o pecado e não acolhe a verdade. Glória a Deus. Versículo 10. E com todo engano de injustiça para os que perecem. Por quê? Não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então o povo não recebe o amor da verdade, não quer Deus, muitos, né? Então vão ficar na grande tribulação. Olha o 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então eles não querem verdade hoje, vão crer na mentira do anticristo, né? Achando que ele é Jesus, tudo vai quebrar a cara. E muitos vão pagar com a vida para chegar no céu, porque hoje Jesus já pagou. Aos que ficarem, vão ter que pagar com a vida para poder subir e deixar o pecado. Olha o versículo 11. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Se não quiseram a verdade, tiveram prazer na iniquidade, o Senhor deixa na grande tribulação. E coisa tremenda. Mas isso é para aqueles que não, glória a Deus e aleluia, não acolheram o amor da verdade, não quer Jesus hoje, mas para aqueles que querem, vão subir no arrebatamento, vão estar tranquilos. Amém, meus irmãos? E a palavra do Senhor diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Olha bem o que diz. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentarem os que habitam na terra. Então, os que guardam a palavra do Senhor hoje, a palavra da paciência, guarda a palavra, o Senhor também está dizendo que guardará. E guardará da hora, está dizendo aqui. Não está falando que guardará na hora, que se guardasse na hora era dentro do problema. Está falando que guardará da hora. Então o Senhor vai nos livrar antes da grande tribulação, nos arrebatando, guardando da hora e não na hora. Amém, meus irmãos? Então fique com essa palavra, medite bem. Estamos caminhando para o fim. Vamos vigiar e orar, buscar o Senhor e cada dia mais ser fiel. Amém? E com essa palavra que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.